Então, a gravação já foi iniciada. Quando o senhor quiser começar. Boa noite. Hoje nós estamos aqui no nosso segundo encontro de 2023 da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Paulo Veloso. Ele é procurador do trabalho, ele trabalha na Procuradoria do Trabalho de Uberlândia e, além disso, ele é diretor da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho. Vai ser um prazer ouvi-lo, Paulo Veloso. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. O senhor tem a palavra. Boa noite a todos e a todas e a todes. Eu agradeço muito o convite feito pela clínica para participar dessa noite. Agradeço muito a professora Lívia e pelo convite, parabenizo pelo brilhante e excepcional trabalho que desenvolve à frente da clínica de trabalho escravo da UFMG. É uma clínica muito diferenciada porque atua na assistência jurídica de trabalhadores resgatados, prestando o apoio judiciário necessário para que esse trabalhador possa ter acesso efetivo à justiça. Então, eu deixo registrado o reconhecimento do meu reconhecimento pessoal pelo trabalho da clínica, que, aliado a esse trabalho de assistência jurídica, não ouvida também do seu trabalho acadêmico, do seu papel acadêmico, e a clínica tem desenvolvido brilhantes pesquisas, debruçando sobre a temática do trabalho escravo e tráfico de pessoas, de forma a desenvolver trabalhos acadêmicos inéditos e que são utilizados, inclusive, pelas cortes trabalhistas e pela Suprema Corte Federal nos julgamentos sobre os casos envolvendo a temática do trabalho escravo. Então, deixo registrado a minha admiração pelo trabalho da clínica. Para mim é um privilégio enorme ter esse espaço para falar sobre o trabalho escravo, que é uma das temáticas com as quais eu mais atuo, e em matérias às vezes, um tanto quanto tormentosas, como foi o ano passado, o caso, por exemplo, da Operação Libertas, que envolveu o resgate de trabalhadoras, trabalhadoras exploradas sexualmente por uma organização criminosa e que estavam submetidas ao trabalho análogo de escravo. Essa operação resultou no ajuizamento também de medida judicial inédita para o recebimento das verbas trabalhistas, em que se pede também o vínculo empregatício, e essa é uma matéria bastante tormentosa ainda na jurisprudência, o reconhecimento do vínculo empregatício para mulheres e homens que trabalham na prostituição. Mas, enfim, eu comentava com os senhores as perspectivas que agora o tempo me traz, uma perspectiva nova sobre o trabalho análogo ao de escravo. Quando se estuda para concurso e você ingressa na instituição ainda muito embriagado pelas lições jurídicas abstratas do que é trabalho análogo de escravo, e aí você aprende através da leitura do artigo 149 do Código Penal que o trabalho escravo consiste em 4 possibilidades: o trabalho forçado, o trabalho degradante, jornada exaustiva e a servidão por dívida. Então, nós temos 4 hipóteses em que o trabalho análogo de escravo acontece. Essas hipóteses estão tipificadas no artigo 149 do Código Penal, que é a base legal para o conceito do trabalho análogo de escravo, e esse artigo ele se vale do conceito moderno de trabalho análogo de escravo. O trabalho forçado é aquele para o qual o trabalhador não se voluntariou ou, de alguma forma, é impedido de encerrar o vínculo empregatício. Ou seja,
O trabalho forçado acontece quando a vontade do trabalhador é vilipendiada de alguma forma, reduzida ou eliminada, seja na instauração do vínculo empregatício, seja na manutenção do vínculo empregatício, quando o empregado quer encerrar, mas de algum modo é impedido. A servidão por dívida acontece quando o trabalhador ele é levado a manter aquele vínculo empregatício em razão de dívidas contraídas para o início do trabalho ou em razão do trabalho, seja para aquisição de alimentos ou das próprias ferramentas para execução do trabalho. O empregado, para que possa iniciar o trabalho ou para que possa manter aquele trabalho, é forçado a contrair alguma dívida que impede o término do vínculo empregatício, e essa é a servidão por dívida, que acontece com frequência quando o empregador mantém algum tipo de comércio que obriga o empregado a adquirir produtos apenas daquele estabelecimento. No trabalho rural, isso acontece quando o trabalhador tem uma mercearia, quando o empregador tem uma mercearia, e os empregados só podem adquirir produtos alimentícios ou ferramentas daquela mercearia. Recentemente eu atuei em um caso em que as empregadoras mantinham uma mercearia, era na cidade, mas as empregadas só podiam adquirir produtos daquela mercearia mantida pela empregadora, e os produtos eram bem mais caros. Elas não poderiam, por exemplo, comprar um refrigerante fora daquela mercearia, e isso aumentava a dívida. Ou então, essa dívida também era aumentada, nesse caso, através de penalidades aplicadas às empregadas. Então, as empregadoras impunham multas pelo descumprimento de alguma regra, elas impunham multa em razão de algum comportamento que consideravam inadequado. Essas multas variavam de 50 a 100 reais, e aquilo só aumentava o volume da dívida da empregada, e ela não poderia deixar o local sem a quitação deste valor. Então, temos, nesse caso, a servidão por dívida. A terceira hipótese de trabalho análoga de escravo é a jornada exaustiva, quando o empregado trabalha além da jornada legal, de modo a expor sua saúde ou sua vida a um risco. Há um excesso de jornada que viola a integridade física, psíquica, social ou emocional do trabalhador. A jornada de trabalho, nesse caso, além do limite legal, atinge a própria pessoa do trabalhador, seja em seu aspecto físico ou emocional. Essa é a jornada exaustiva. Eu já atuei em uma situação em que não houve resgate, mas eu suscitei a tese da jornada exaustiva, porque eu recebi um auto de infração em que a empresa exigia que os empregados trabalhassem até 14 horas por dia, ou seja, excedendo bastante a jornada legal. Quando eu recebi esse auto de infração, eu disse, olha, este é um caso de trabalho análogo à escravidão em razão da jornada exaustiva. Então, este ato administrativo deve ser complementado para que haja o reconhecimento do trabalho análogo à escravidão em razão de uma das hipóteses do artigo 149 do Código Penal. Então, vejam que nós estamos diante de várias hipóteses de trabalho análogo de escravo, uma independente da outra, apesar de que é muito comum que todas essas hipóteses estejam presentes. E para o final eu guardo a que mais é comum. Além da servidão por dívida, além do trabalho forçado, além da jornada exaustiva, a hipótese mais comum de trabalho análogo de escravo é o trabalho degradante. Ou seja, trabalho exercido em condições que não observam aquilo que o Godinho chama de patamar civilizatório mínimo. Aquele trabalho exercido em condições que não guardam
aspectos mínimos para a garantia da dignidade do trabalhador. Então, vejam, todos estes conceitos são conceitos absolutamente abertos, não são tipos fechados. Quando eu digo que trabalho degradante é aquele que não observa o patamar civilizatório mínimo, eu estou trazendo para vocês um conceito aberto. E assim deve ser mesmo. Porque se o legislador traz um conceito muito fechado, para evitar a subjetividade, como alguns parlamentares desejam, se esse conceito é extremamente fechado, ele não vai reproduzir a riqueza de situações que a relação de trabalho abarca. A relação de trabalho é uma relação social e muitíssimo dinâmica. Nenhum conceito fechado vai ser capaz de abarcar, por exemplo, situações absolutamente diferentes que acontecem na construção civil e no cafezal, na usina sucroalcooleira e numa olaria que produz tijolo. Então, as relações de trabalho acontecem num contexto social muito rico, de modo que os conceitos do trabalho análogo de escravo devem ser, sim, conceitos abertos. No caso do trabalho degradante, eu cito como exemplo aquele trabalho em que o empregador não fornece para o seu empregado água potável, não disponibiliza para o seu empregado instalações sanitárias, forçando este trabalhador a fazer suas necessidades fisiológicas no mato. O empregador que não oferece para o seu empregado refeitório. E vocês podem projetar na mente de vocês aquele cenário que é muito visto nas fiscalizações em resgates que acontecem, por exemplo, na zona rural, em rincões da floresta amazônica ou em rincões do cerrado, aquele trabalhador que trabalha no meio do cerrado ou de uma floresta, ali ele vive numa barraca de pau a pique, tomando água de alguma barragem lamacenta, sem acesso a uma refeição digna, e aí vocês pintam aquele cenário em que o trabalho degradante é muito claro. Mas o trabalho análogo de escravo em razão da degradância acontece só nesse cenário absurdo de um empregado que está isolado no campo, sem acesso a nada? Não. O trabalho análogo de escravo acontece em outras situações em que a degradância talvez não seja tão evidente, em que a degradância esteja disfarçada por alguns elementos. Eu cito, por exemplo, quando você chega numa frente de trabalho, numa usina sucroalcooleira, às vezes o empregador forneceu um ônibus, e dentro desse ônibus tem uma barraca para o refeitório. Só que quando a gente analisa a situação, essa barraca, a gente verifica que essa barraca nunca foi montada. E ainda que tivesse sido montada, não era suficiente para todos os empregados. Aqueles empregados, ainda que estejam alojados em um alojamento bom na cidade, mas na frente de trabalho eles não têm acesso à instalação sanitária, não têm acesso à reposição hídrica, fazem suas refeições sentados nas leiras de cana-de-açúcar, expostos ao sol, expostos ao risco de acidente com animais peçonhentos. Essa degradância é muito diferente da degradância daquele primeiro cenário em que eu descrevi? Não, a degradância é a mesma, a dignidade do trabalhador está sendo afrontada da mesma forma, de modo que a gente não pode pintar um quadro fechado e exigir que todos os casos de trabalho escravo se encaixem nesse caso.
Por exemplo, em se tratando de jornada exaustiva, a legislação não define o que é jornada exaustiva. Essa verificação deve ser feita de acordo com a realidade fática vivenciada, verificada pelas autoridades competentes. São essas autoridades que devem analisar o caso e verificar se aquele caso acomata ou não no conceito legal da jornada exaustiva. O Ministério do Trabalho tem alguns indicadores que indicam, e o próprio nome fala, né, alguns fatores que indicam a existência ou não do trabalho análogo de escravo, mas são indicadores que o auditor fiscal do trabalho pega para analisar e verificar se aquela realidade fática encaixa ou não naqueles indicadores estabelecidos da portaria do Ministério do Trabalho. Mas, para mim, mesmo esses indicadores, eles não podem engessar as autoridades que participam do resgate. E tudo isso que eu disse até aqui está muito claro na minha visão desde que eu estudava do meu concurso. São conceitos doutrinários belíssimos, são conceitos lindos de serem lidos, você decora, vai para a prova, você passa na prova objetiva marcando X, dizendo quais são as hipóteses de trabalho escravo, são essas 4 hipóteses, faz uma prova subjetiva também discorrendo sobre trabalho análogo de escravo, mas quando você vai para uma frente de trabalho para verificar, encarar aquela realidade, aí você verifica que o trabalho análogo de escravo tem cor, tem lágrima e tem sangue. Você verifica que a história daquele trabalhador que foi resgatado é uma história que se repete com uma frequência enorme. E daí você entende o porquê o Brasil deve ter um compromisso de eliminação do trabalho análogo de escravo. Porque desde que o primeiro homem branco pisou no país, ele já veio carregando um escravo. E assim que pisou aqui, tratou de escravizar os índios. Quer dizer que a história do nosso país é uma história baseada na escravidão. Os nossos antepassados ou foram escravos ou foram senhores de escravos. Parem para pensar. Parem para analisar que o Brasil colônia teve alguns ciclos econômicos. Primeiro, o pau-brasil, que se valeu da mão de obra escrava de indígenas. Depois, o ciclo da cana-de-açúcar, que se valeu da mão de obra indígena e principalmente da mão de obra escrava africana. O ciclo do ouro, da mesma forma, se valeu do trabalho análogo ao de escravo, do trabalho escravo. E o ciclo cafeeiro, o ciclo do café, que se vale do trabalho escravo. Todos os ciclos econômicos no Brasil houve a exploração de trabalho escravo. Quer dizer que a construção da riqueza econômica do país está entrelaçada com a história da escravidão do nosso país. Nós ainda, de todos esses ciclos, nós ainda temos atividades, já no pau-brasil, que hoje praticamente não é mais explorado, mas o Brasil ainda explora o ouro, o Brasil ainda explora a cana-de-açúcar, o Brasil ainda explora o café. Destes ciclos econômicos, cuja matéria-prima ainda existe em nosso país, será que o processo produtivo realmente abdicou da utilização do trabalho análogo ao de escravo? Será que todas essas economias, todos esses ciclos econômicos conseguiram, durante o século XIX, abdicar do trabalho análogo ao de escravo? Quando o Brasil finalmente abole a escravidão, não em razão da pressão estrangeira, ela foi importante, mas não se pode perder de vista a importância também das lutas dos negros.
O Ceará foi o primeiro estado do país a não mais contar com trabalho escravo. Quer dizer que antes mesmo da abolição da escravidão no país, já havia algumas regiões que os próprios negros conseguiram lutar pela sua liberdade. E eu cito como exemplo o estado pioneiro do Ceará. Na verdade, essa abolição vem à custa de muita luta. E é uma abolição que é conquistada, mas que não foi engolida pela elite. A elite, que se valia desse trabalho escravo, não concordava com a abolição. Em verdade, o país viu o que estava acontecendo no Haiti, em que houve uma revolução negra, em que os negros conseguiram ascender ao poder, e o país, assustado com o que estava acontecendo no Haiti e sob a pressão de outros países, e o Brasil sendo um dos últimos países a se valer da escravidão, decreta, contra a vontade da elite, o fim da escravidão. Mas só uma lei é capaz de alterar uma realidade social que existia no país há mais de 400 anos? Uma realidade social que estava incorporada em cada ciclo econômico? Eu creio que não. A Lei Áurea não abole a realidade perversa que os negros estavam submetidos. De modo que, a partir da abolição da escravidão, não se tem mais negros, mas continua-se a ter o trabalho análogo ao do escravo. Não se tem mais escravos, desculpe. A partir da abolição da escravidão, não se tem mais escravos. Mas mantém-se o trabalho como aquele trabalho que era exercido pelo escravo. Vejam, apesar da lei ter trazido a decretação do fim da abolição, e isso, lógico, era motivo para comemoração, mas apesar da lei ter declarado extinta a escravidão, os negros continuaram a viver como os escravos viviam. Os negros continuaram a trabalhar como os escravos trabalhavam. Tem uma frase que eu gosto muito, aquilo que eu gosto muito de usar para exemplificar. Aquilo que chamo de rosa, com qualquer outro nome, exalaria o mesmo perfume. Então, ainda que dissessem que não existia escravidão, os negros continuavam sendo tratados nas relações de trabalho como escravos. E mais, quando o Brasil decreta o fim da escravidão, decreta sob o viés da elite, compensando quem era o senhor do escravo, e sem nenhuma compensação para quem era escravo. Sendo que a maior parte, pelo menos 80% dos negros que viviam à época, eram pessoas legalmente livres, porque haviam sido traficadas. Eram vítimas do tráfico negreiro. Então, 80% dos escravos à época, na verdade, eram legalmente livres. E ainda assim não receberam nenhuma compensação, nem do Estado e nem dos seus senhores. E aí ingressamos no século XX, que é o século que efetivamente... porque a abolição da escravidão aconteceu no final do século, por volta de 1890, 1891. Quer dizer que a abolição acontece ao final do século XIX. No século XX, que era quando o Brasil poderia, de fato, mudar a sua realidade, adotar e ter um projeto de Estado diferente para todos, respeitando a diversidade da nossa sociedade, respeitando que os negros eram maioria na nossa sociedade, mas não. No século XX, o Brasil adota uma política de eugenia, de eliminação dos negros. Inclusive, era uma política pública do país, à época,
branquear a nossa população. E era um projeto que era debatido, inclusive, nos congressos internacionais de medicina, de saúde pública, muito encampado também por aquela visão europeia de mundo, né? Quer dizer que no século XX a comunidade negra continua a sofrer as consequências de séculos de exploração da escravidão. A comunidade negra continua a sofrer os reflexos de uma sociedade extremamente racista. E esse racismo e essa violência contra os negros reflete também nas relações de trabalho. Os negros continuaram a trabalhar nas mesmas condições que trabalhavam antes da abolição. Os negros continuaram a viver nas mesmas condições que eles viviam antes da escravidão. No século XX, continuou a ser normal, pessoas brancas receberem crianças negras para trabalharem em suas casas. E quantos casos de trabalho escravo doméstico hoje são descobertos de crianças que foram entregues para famílias brancas, a fim de trabalhar no lar dessa família, sob pretexto de que essa família daria educação, comida para aquela criança. Mentira. Nunca houve educação. Dava comida para que aquela mão de obra não morresse de desnutrição, para manter aquela trabalhadora, mas não permitia a frequência à escola. E não sei se vocês já leram algum relato de trabalho escravo doméstico. É sempre o mesmo enredo. A criança entra na casa da família branca, é retirada da escola e passa a ser tratada como uma pessoa com algum tipo de deficiência intelectual. Toda vez é a mesma história. As famílias costumam dizer: não escute nada do que aquela lá fala. Ela é meio deslocada, ela é meio doidinha, ou ela tem problema mental, ela não sabe o que diz. E quando você vai verificar e desvendar aquela realidade, na verdade, aquela pessoa não tem nenhuma deficiência mental, ela sofreu um sequestro emocional, um sequestro intelectual daquela família, que utiliza esses mecanismos para manter o domínio sobre aquela trabalhadora. E aquela trabalhadora doméstica, ela deixou de ser, ela não pode ser considerada uma trabalhadora análoga à de escrava só porque ela tem, às vezes, a liberdade de ir e vir. Essa realidade precisa ser realmente acomatada com os conceitos abertos que a legislação nos fornece, levando em conta essa história do nosso país. A relação de trabalho, as relações de trabalho, como eu disse, são relações sociais e marcadas pela história da nossa sociedade, que muitos dizem que o Brasil é uma sociedade extremamente acolhedora, o país é um país receptivo, que acolhe a todos, um país diverso, o que é uma grande mentira. O Brasil é um país extremamente violento, é um país extremamente racista, talvez com um racismo um pouco mais escondido, mas é um país racista. E quem quiser contrariar essa minha fala, eu peço que antes leiam os dados dos obituários, porque daí perceberão que há muito mais mortos negros do que brancos, porque os negros não têm acesso ao sistema de educação, não têm acesso ao sistema de saúde. O SUS é um projeto fracassado de acesso à saúde, os negros não têm acesso a planos de saúde e acabam morrendo. Acabam morrendo por não terem acesso aos serviços básicos, e as políticas públicas não alcançam de forma satisfatória essa população. E
tudo isso precisa ser, o operador do direito, ele precisa ter sensibilidade para essa realidade, a fim de alcançar a verdadeira justiça para aquela pessoa vitimada. A clínica tem dados muito ricos sobre o perfil do trabalhador resgatado, e, na sua grande maioria, o trabalhador resgatado é oriundo do Nordeste, oriundo de regiões do Nordeste e do Norte, e são negros. Esse é o retrato do trabalhador resgatado. E esse retrato reflete esse passado que eu acabo de resumir para os senhores e para as senhoras. Quando se fala em trabalho análogo de escravo, então é preciso sensibilidade. Não se pode tratar esse instituto com a letra fria da lei, como querem alguns. Alguns defendem que o conceito de trabalho análogo de escravo deve ser um conceito fechado, que não se pode ficar à mercê das interpretações de auditores fiscais do trabalho, de procuradores do trabalho, de juízes do trabalho. Acusam muitas vezes as instituições de atuarem de forma política. Mas essas acusações e essa narrativa que tenta ser construída, caso prospere, jogará por terra uma construção que já não é a ideal. Eu disse para os senhores que a abolição da escravidão aconteceu em 1890. Somente em 1990, somente um século depois, praticamente, é que o Brasil adota uma política para efetivamente abolir a escravidão. E quando o Brasil começa a engatinhar nesse processo, surgem essas vozes que defendem a precarização do direito do trabalho, essas vozes que defendem essas vozes que criticam as autoridades que atuam no combate ao trabalho análogo de escravo. Essas vozes se levantam porque querem o status quo, porque querem que a sociedade se mantenha baseado no trabalho, se não escravo, porque já foi abolido, mas no trabalho como se fossem escravos. Porque eles dizem, olha, meu trabalhador pode ir e vir. Esse cerceamento de liberdade, às vezes, não acontecia nem em relação aos escravos. Eu até conversava antes sobre o livro Brasil, uma biografia. Nos primeiros capítulos desse livro, da professora Heloísa Starling, ela cita que na cidade de Salvador, muitas empregadas domésticas escravas eram vistas transitando livremente pela cidade. Elas, inclusive, trabalhavam carregando de um lado para o outro as mercadorias dos seus empregadores, ou seja, elas tinham liberdade para ir e vir. Às vezes elas trabalhavam em bancas, em favor do seu senhor. Ou seja, a restrição de liberdade nunca foi um fator, nem na época da escravidão, para definir se alguém era ou não escravo. E agora eles querem ressuscitar um conceito baseado no cerceamento ou não da liberdade para definir se é ou não trabalho escravo. E pasmem, esse tipo de discussão já chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal terá que decidir, e esse julgamento não deve estar distante, se o contexto social pode relativizar o conceito de trabalho análogo de escravo. Deixa eu explicar melhor. Vocês lembram que eu disse que logo no início da minha fala, eu disse que o trabalho degradante acontece quando não há um patamar civilizatório mínimo e que este é um conceito aberto?
Quando eu mencionei isso, eu disse que existe um retrato muito claro de trabalho análogo de escravo quando se imagina, quando se visualiza aquele trabalhador que está isolado em algum rincão do cerrado ou da floresta, numa barraca de pau a pique, sem acesso sem acesso nenhum a saneamento básico, sem acesso nenhum a água potável. Esse é o retrato. Mas há algumas situações em que esse retrato não é tão evidente. Por exemplo, o grupo móvel chega em uma determinada propriedade e os empregados dormem em um alojamento que talvez não seja o pior, e naquele alojamento não existe cama, mas existe rede. Nesse alojamento, não há água potável, mas os empregados improvisam alguma forma de tratar aquela água. O STF vai ter que decidir se, por exemplo, se o trabalhador oriundo do Nordeste e que está acostumado com o uso da rede, se naquele caso há ou não trabalho análogo de escravo. Se a realidade social do empregado pode relativizar o conceito de trabalho escravo. Porque muitos empregadores alegam que a condição fornecida pelo empregador é melhor do que a condição que ele encontraria na sua própria residência, na sua própria cidade de origem. Então, o empregador não fornece roupa de cama, o empregador não fornece cama, não fornece instalação sanitária, não fornece água potável, não fornece refeitório, e diz, mas aqui ele ainda está vivendo melhor do que viveria na sua cidade de origem, porque lá ele também não teria água potável, não teria cama, não teria banheiro, mas pelo menos aqui está recebendo dinheiro e eu pago em dia. Essa é a defesa do empregador e o STF vai decidir se esse tipo de defesa deve ou não prosperar. E caso o STF defina que a realidade social do empregado pode relativizar o conceito de trabalho escravo, principalmente nas hipóteses de trabalho degradante, se o STF caminhar nesse sentido, o Brasil retrocederá ao século XIX. O Brasil perpetuará, com o aval do judiciário, essa realidade perversa que massacra o trabalhador. Essa realidade em que o sistema econômico olha o trabalhador de uma forma extremamente perversa e exploratória. É isso que o Supremo Tribunal terá que decidir nos próximos dias. Então, não sei se nos próximos dias ou nos próximos meses, dizem que esse julgamento está próximo de acontecer. Então, vejam como que o direito ele não pode ser visto de maneira abstrata e longe da realidade daquela sociedade a quem serve. A sociedade não pode servir de maneira unilateral ao direito. O direito também deve servir à sociedade. E no caso do direito do trabalho, a Marcela está fazendo uma pergunta, eu vou pedir só para ela explicar melhor a pergunta, se isso não é abuso da vulnerabilidade. Se ela puder explicar um pouco melhor, eu já falo. Mas o direito do trabalho regulamenta uma relação que é uma relação social e que não deixa de refletir os traços da nossa sociedade. O direito do trabalho regulamenta as relações de trabalho, e as relações de trabalho, especialmente num país como o Brasil, são relações construídas em uma base social muito diversa, mas que encontra no trabalhador um sujeito absolutamente vulnerável. E a realidade do trabalhador no país é uma realidade
muito diversa da que se encontram os trabalhadores de outros países. Não queiram comparar as relações de trabalho no Brasil com as relações de trabalho nos Estados Unidos. Não queiram comparar as relações de trabalho no Brasil com as relações de trabalho na Inglaterra, que são países que têm um contexto histórico muito diferente do nosso. São países que passaram por um processo de revolução, que foram um dos primeiros países a passarem pelo processo de revolução industrial. São países absurdamente industriais, são países que têm trabalhadores com um nível intelectual, um nível de escolaridade maior. O Brasil não, o Brasil ainda engatinha na tentativa de implementar um processo de industrialização mais maduro, mais sólido. Grande parte da população ainda não tem acesso a ensino de qualidade, de modo que essas bases sociais singularizam a realidade brasileira. Singulariza a realidade brasileira. Thalita, eu concordo, não é porque o trabalhador não tem isso, não é porque o trabalhador não tem o mínimo de dignidade no próprio lar, que o empregador pode oferecer o mesmo padrão por ser melhor. E a Marcela, realmente, ela tem razão. A exploração de uma situação de pobreza para justificar a degradância é de uma perversidade tremenda. E são essas bases axiológicas que a Thalita e a Marcela trazem que eu torço muito para que o Supremo Tribunal possa observar. São bases valorativas que colocam a pessoa humana no eixo nuclear do nosso sistema jurídico, independente de quem é essa pessoa. A dignidade de todos é a mesma, independente dela ter acesso em seu lar a um banheiro ou não. Então, vamos torcer para que o Supremo Tribunal julgue justamente nesse sentido. Mas eu me referia a esse contexto social brasileiro que é muito singular e que precisa ser observado pelo direito do trabalho, e um direito do trabalho que tem sofrido com um processo, e um direito do trabalho que tem sofrido com várias iniciativas parlamentares, não no sentido de elevar o patamar social do trabalhador, mas no sentido de precarizar as relações de trabalho. E nesse ponto, eu gostaria, e sem querer ser enfadonho, mas eu gostaria de destacar que a partir de 2017, o Brasil, e vocês sabem que em 2017 o presidente era o Michel Temer. No governo Michel Temer, surgiram diversas iniciativas que foram denominadas de reforma trabalhista. E uma dessas iniciativas versava sobre a ampliação das hipóteses de terceirização. Até então, as hipóteses de terceirização, que eram consideradas possíveis, eram aquelas hipóteses descritas na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Não sei se vocês já estudaram essa súmula. De repente, vem uma lei, em 2017, a Lei 13.412, salvo engano, e diz, empregador, você pode terceirizar o que você quiser. Não há mais distinção entre atividade fim e atividade meio. Eu vou estabelecer alguns parâmetros aqui formais que precisam ser observados. A empresa terá que ter um capital social mínimo que varia de acordo com o número do empregado. A empresa tomadora de serviço precisa firmar um contrato por escrito. A empresa prestadora precisa observar esse capital social mínimo que varia de acordo com o número de empregados. E, no mais, vocês sejam felizes. Pode terceirizar o que quiserem. O empregador, o tomador de serviço, é responsável subsidiariamente
e tem que fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. A lei diz basicamente isso. O que se tem a partir de 2017? Uma ampliação da terceirização. Mas vamos buscar na ciência da administração de empresa qual é o objetivo da terceirização. A terceirização visa permitir que a empresa se concentre em sua atividade principal, não tendo que se preocupar com atividades secundárias. A terceirização, em sua origem, ela não visava necessariamente economia, porque aquele trabalhador que custa X para a tomadora de serviço, caso seja contratado através de uma prestadora de serviço, ele custará X mais a taxa da prestadora de serviço. Isso não é lógico? Se eu tenho um empregado e ele me custa X, e agora eu quero contratar esse mesmo empregado através da Laís, eu vou ter que pagar o que eu pagava para o empregado, mais a remuneração pela administração da Laís. Essa mão de obra vai sair mais cara. Isso no mundo perfeito da administração de empresa. O que acontece no país? O que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil? A Lívia está interagindo socialmente, fazendo a sala dela. O que acontece no Brasil? A terceirização serve como precarização para redução das despesas. Olha, antes eu tinha um empregado que me custava X, agora eu vou abrir uma concorrência de mercado e quem me oferecer o menor preço, vence. As empresas prestadoras de serviço, então, oferecem aquela mesma mão de obra que antes custava X por X dividido por 2, pela metade. Quer dizer que a terceirização serve como um fator de redução de custo trabalhista. Redução de custo trabalhista. E essa redução de custo trabalhista essa redução de custo trabalhista decorre de uma precarização das condições de trabalho. E não é à toa que, a partir de 2017, a maior parte dos resgates acontecem em processos de terceirização. Grande parte dos empregados que são resgatados, eles estão vinculados a uma prestadora de serviço. É muito comum, eu te diria que 90% dos casos, pelo menos. No caso das vinícolas, os trabalhadores estavam vinculados a uma prestadora de serviço. Em todos os casos da cana-de-açúcar em que houve resgate o ano passado aqui em Minas, os empregados estavam vinculados a uma prestadora de serviço. Os resgates que aconteceram esse ano aqui na região, também no setor sucrocoleiro, empregados vinculados a uma prestadora de serviço. Na construção civil, a maior parte dos resgates estão vinculados a uma prestadora de serviço. Você chega na construtora principal, os empregados estão todos alojados em dormitórios, os equipamentos individuais em dia, salário em dia. Você observa o canteiro de obra, aquela maravilha, dá vontade, inclusive, parabenizar o construtor. Mas se você der um passo e aprofundar a investigação e você verifica que naquele canteiro de obras há empregados terceirizados que estão com salário atrasado, dormindo em dormitórios precários, passando fome, passando necessidade, porque o prestador de serviço não consegue remunerar e não consegue manter as condições de trabalho adequadas. Quer dizer que essa precarização da legislação trabalhista tem servido como lenha na fogueira do trabalho análogo ao de escravo. E por isso que os números de trabalhadores em condições análogas ao de escravo têm aumentado ano após ano, porque é reflexo de uma legislação trabalhista que passou há alguns anos atrás por um processo de revisão precarizante, de uma revisão que reduziu
as garantias sociais dos trabalhadores. Somado a isso, o Brasil tem passado por um momento econômico extremamente difícil, com um aumento do desemprego, forçando os trabalhadores a aceitar uma condição de trabalho aviltante. Daí esses números exorbitantes de trabalhadores encontrados nos últimos anos em condição análoga aos trabalhadores. Eu percebi que houve algumas interações, fora a interação social da professora doutora Lívia, houve outras interações de perguntas. Se vocês quiserem abrir para perguntas, já que estamos caminhando para o horário que foi estabelecido, eu fico à disposição. É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar. Quem quiser fazer por microfone aí, fica até mais interativo, né? Para o professor também entender a dúvida. Temos pessoas com a mão levantada aqui. Eu vou deixar a Lívia começar, nossa mestra. É a doutora, né? Mestra, Jedi, tá melhorando, Leandro, né? Uma hora eu chego lá, não só Lívia, né? A senhora, a professora, a mestra. Lívia, né? Aqui, na verdade, a interação social foi pelo seguinte: eu vou mandar para vocês, o Leandro, Maíra e Júlia, eu vou mandar lá no grupo a peça do recurso extraordinário. A gente tem a peça, né? Do PGR, que eu acho que é legal para vocês disponibilizarem para os meninos, né? Eu estava até procurando aqui agora, o Zé Lucas falou que vai achar aqui para mim, se ele achar, eu já mando agora de uma vez. Mas, enfim. Doutor Paulo Veloso, eu tenho umas perguntas, na verdade, umas reflexões, talvez, para fazer. Na verdade, a primeira coisa que eu ia falar é que na hora que você começou a falar, eu acho que eu já até indiquei para o senhor esse livro, mas eu queria indicar para todo mundo. O Zé Lucas já leu, né, Zé Lucas? O Zé Lucas, na verdade, foi a pessoa que me obrigou a ler, né, Lucas? A gente leu ano passado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu acho que vale a pena demais. Ele faz um resgate histórico do primeiro momento, né, do primeiro momento do Brasil colônia, da escravidão. Ele relata com muitos detalhes, inclusive a chegada das pessoas no Brasil, das pessoas escravizadas, né? Ele conta a história da Querinde, que é uma menina africana que vem aos 8 anos de idade, traficada para o Brasil, num navio negreiro, enfim, né? É um livro incrível, e ele é um livro de literatura, mas ele é um livro que tem muita substância histórica. Ele fala muito sobre racismo, ele fala muito sobre, até sobre questões feministas mesmo, que não sejam, né, sobre religiões de matriz africana, enfim, ele é um livro incrível. Eu acho que todo mundo que gosta do tema tem que ler. É o livro da minha vida, né, Zé Lucas? A gente chegou a essa conclusão. Antes era o Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, agora é Um Defeito de Cor. Bom, dito isso, Paulo, na verdade, é uma pergunta muito mais para aproveitar da sua presença aqui, e aí agradecer, dizer, né, obviamente que a admiração é recíproca nossa. O nome do livro é Um Defeito de Cor, a Maria Eduarda, esse aqui, ó. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, isso. Ele é meio grande, tá? O Lucas leu ele rápido, eu não, né, Lucas? Eu fiquei para sempre lendo ele, 2 meses lendo o livro, e o Lucas lá, já estava no 5º livro, eu não. Mas, enfim, ele vale a pena cada uma das suas 947 páginas de letrinha miúda. Bom, mas aí a questão eu estava falando, né, da admiração que a gente tem, você sabe, a gente agradece, inclusive, de público aqui, todo o apoio da PTN de Uberlândia, na figura do Dr. Paulo Veloso, que tem nos ajudado muito, principalmente com as nossas pesquisas. E aí é sobre a última pesquisa que eu queria só comentar uns dados e queria te fazer uma pergunta, uma provocação, na verdade. Nessa última pesquisa que a gente fez, e aí a gente analisou os autos de infração do estado de Minas Gerais entre 2017 e 2022, a gente analisou 335 autos de infração. Desses 335 autos de infração, apenas 174, ou seja, 51,2% constataram trabalho em condições análogas à escravidão. E uma coisa que chamou atenção na hora que você estava falando, Paulo, sobre, né, condições degradantes, jornada exaustiva, é que, diferente da outra pesquisa, na outra pesquisa, a maioria dos autos que detectaram trabalho escravo detectaram condições degradantes de trabalho.
né, era 94%. Nessa agora, a gente constatou em 173 autos de infração condições degradantes. Só teve um auto de infração que era apenas de jornada exaustiva de trabalho. Desses 173 de condições degradantes, em 36 eram condições degradantes cumuladas com jornada exaustiva de trabalho. E aí, eu queria saber qual que é a sua impressão, porque a minha impressão, enquanto pesquisadora, e já conversei também com a Cíntia, acho que a Cíntia vem também, né, no grupo de estudo, que é a auditora fiscal do trabalho, sobre isso, que há um certo receio de se reconhecer o trabalho em condições análogas à escravidão, quando há apenas jornada exaustiva. E aí, você mencionou a questão do trabalho escravo doméstico. Mesmo no trabalho escravo doméstico, às vezes eu percebo que há um certo receio, ou não sei se é uma percepção minha, né? Você está na prática muito mais que eu, você tem muito mais experiência do que eu, embora você queira me chamar de senhora, você é mais velho que eu, inclusive, se é só uma impressão ou se de fato há um certo receio de configurar jornada exaustiva, quando há apenas jornada exaustiva, o trabalho em condições análogas à escravidão. É isso. Professora Lívia, eu creio que não seja receio. Realmente cabe a quem está à frente da operação e tendo realidade com aquele material bruto social, acomatar nos conceitos abertos da legislação. E esse trabalho não é simples, e isso você bem sabe, porque já acompanhou algumas ações fiscais e está em contato permanente com atores e autoridades que participam desse processo, tanto com os trabalhadores como com auditores e procuradores. Então, a senhora sabe que não é simples, né? Não é fácil. E, no geral, os relatórios e também as ações civis públicas e, por consequência, as decisões, buscam embasar de forma bem sólida o apontamento no sentido do trabalho análogo de escravo. Então, se houver mais de um indicativo, aquele outro indicativo também será somado para corroborar a decisão. Busca-se, então, dentro da compreensão da realidade vivenciada pelo trabalhador, o maior número de indicadores para justificar o resgate. Por isso que é muito comum que se encontre o resgate baseado em mais de um fator. Apesar de ser possível resgatar com base em apenas um fator, geralmente esses fatores estão entrelaçados. A jornada exaustiva vem acompanhada do trabalho degradante, a servidão por dívida vem somada ao trabalho degradante, e por isso todos esses fatores são colocados no auto de infração e também nos relatórios e nas ações civis públicas, porque quanto mais fundamentado, obviamente, maior a chance de prosperar aquela decisão que inicialmente é administrativa e depois pode ser também passar pelo crivo do judiciário. Creio que é isso, Lívia. É uma busca de se fundamentar e trazer para o relatório a maior riqueza possível dos elementos do caso concreto verificado. Muito bom, muito bom. Depois aqui a Cíntia está com a mão levantada, depois o Matheus. Ô, Cíntia, você está com a palavra, por favor. Boa noite. Por favor, eu gostaria de saber a respeito dos brasileiros que vão para fora do país e trabalham no exterior e são explorados. Aí o senhor falou que não pode comparar a realidade do trabalho análogo à escravidão no Brasil com de outros países. E nesse caso, pode? Há alguns casos de brasileiros que são levados para o trabalho em outros países, e aí vige a legislação do local da contratação, né? Se eles foram contratados, e aí precisa fazer uma diferenciação, se eles foram contratados no Brasil ou se eles foram explorados no exterior. Mas o que eu quis dizer, Cíntia, é que há uma tentativa de querer equiparar a nossa legislação trabalhista
a legislação trabalhista de outros países. Então, é muito comum nós ouvirmos que determinado país, principalmente países como Estados Unidos, Inglaterra, tem uma legislação trabalhista melhor do que a legislação trabalhista do Brasil. E busca-se garantir que no Brasil prevaleça o negociado sobre o legislado, o que aproximaria do sistema anglicano, do sistema americano. Sendo que o sistema jurídico e a realidade social dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são os países apontados como modelo, são realidades distintas. Lá eles possuem o common law, as negociações fazem parte do processo da construção do direito. O nosso direito é um direito baseado na legislação. O direito trabalhista no Brasil é baseado na intervenção do Estado. Então, não tem como comparar os dois sistemas jurídicos e não tem como equiparar as duas realidades sociais. Foi nesse sentido que eu quis dizer, Cíntia. Agora, se um brasileiro, dizendo agora de maneira objetiva, esse caso já aconteceu, salvo engano, com uma grande construtora que estava executando uma obra no continente africano. Alguns brasileiros foram levados do Brasil para trabalharem no continente africano, e lá estavam submetidos a condições que no Brasil seriam condições que seriam consideradas análogas à de escravidão. O Ministério Público do Trabalho investigou e ajuizou a ação civil pública contra essa construtora para que ela fosse incluída na lista de trabalhadores que exploram mão de obra em condição análoga de escravo. O Paulo, eu vou achar, essa decisão é ótima, é do TRT de São Paulo, e é uma das maiores indenizações de trabalho escravo do Brasil, foram 50 milhões de reais. Sim. Eu tenho ela também, eu vou mandar. Me lembra, Leandro, amanhã? Agora eu já não vou lembrar, não. Mas me lembra, eu tenho a decisão é ótima. E eles eram submetidos, inclusive, a comer carne de macaco nos alojamentos lá dessa construtora. Eles foram construir uma usina, alguma coisa assim. Porque nesse caso vigora a legislação do país da contratação. Eram brasileiros contratados por uma empresa nacional, e aí entendeu-se que deveria ter sido observada a legislação brasileira. Então, a decisão realmente é muito bacana. Muito bom. O Matheus agora está com a mão levantada aí. A Cíntia, você quer complementar primeiro, Cíntia, sobre essa resposta do Paulo? Não, obrigado, estou satisfeito, obrigado. Ótimo. Obrigado, Cíntia. Obrigado pela pergunta aí. O Matheus, por favor. Bom, primeiro, boa noite a todas, todos e todes. Eu quero cumprimentar a clínica pela iniciativa, pelo grupo. Já é o segundo encontro, nós temos aí a mesma quantidade de pessoas, com o mesmo nível, né, do encontro anterior, então, mais uma vez, os nossos cumprimentos. Quero parabenizar o Dr. Paulo pela brilhante apresentação, e aqui quero fazer duas provocações pontuais, não sei se tão pertinentes ao que deu origem à apresentação, mas fica a título de fomento do debate. O primeiro é que nós temos observado recentemente um número maior de operações de resgate e salvamento no país, que envolvem as condições, né, de denúncias relacionadas às condições análogas à escravidão, condições degradantes, algo nesse sentido. Queria ver se essa é a percepção do senhor, e se o senhor verifica ou consegue trazer elementos que possam justificar, talvez, o aumento, né, desse cuidado que o país tem em relação a essa situação. A segunda provocação é que, recentemente, acompanhei num programa, Profissão Repórter, uma matéria nesse sentido que mostrava diversas realidades no país, mas que, em uma das situações, houve o resgate de uma dessas pessoas e, passado alguns meses, essa pessoa demonstrou publicamente que ela voltou às mesmas condições de trabalho, né, mesmo sabendo das condições a qual eu estaria submetida. E eu queria entender se o país tem discutido isso,
se as instituições têm discutido isso, o que tem sido feito para evitar. Ao que me parece, eu já trouxe grande parte da explicação quando diz do caminho do país na precarização das condições de trabalho, né, ou né, na terceirização, ou na própria precariedade da população brasileira, quando, na verdade, ela precisa ainda se submeter mais para tentar salvar o seu, sua família, ou por sobrevivência mesmo, de outras maneiras ainda que degradante. Então, espero ter contribuído de alguma forma e agradeço aí a participação. Matheus, muito boa pergunta. Obrigado por estar aqui até agora. Matheus, o aumento do número de operações, isso decorre do heroísmo de alguns que se dispõem a participar. Na verdade, não houve um investimento do país nessa seara, pelo contrário, o número de auditores fiscais é reduzido e agora que se fala em algum concurso público para a reposição dos cargos vagos, quer dizer que não há um empenho tão efetivo do país, do Estado brasileiro, no aumento dessas operações. Mas quem está compromissado, e aí algumas autoridades têm esse compromisso de combate a essa realidade, se esforçam viajando, às vezes, em carros que não são os mais adequados, para enfrentamento dessa realidade. E alguns estados têm um corpo de auditores e de procuradores muito imbuídos desse espírito combativo em relação ao trabalho análogo de escravo e dá traz essa sensação de um aumento do número de operações. Minas Gerais, há muitos anos, tem tido a liderança do número de trabalhadores resgatados, porque aqui as instituições funcionam bem, graças a essa vontade de combatividade do trabalho análogo de escravo. Tem várias pessoas aqui que militam de forma muito intensa nessa matéria e buscam cumprir esse compromisso nacional de erradicação do trabalho análogo de escravo. Então, eu destacaria esse ponto, né? Há, sim, alguns lugares em que as instituições funcionam bem e buscam esse combate. E daí você tem alguns estados em que os números têm um destaque importante. Em relação a esse processo de retorno ao ciclo do trabalho análogo de escravo, digamos assim, isso decorre da fome. A pessoa é resgatada, retorna para sua cidade de origem, ali encontra a mesma realidade que lhe forçou a primeira vez a ser levado a uma situação de trabalho análogo de escravo, e depois de retornar para o mesmo processo, de fome, ele acaba retornando para as promessas de emprego, e essas promessas de emprego, na maior parte das vezes, resultam no trabalho análogo de escravo. Veja só, eu vou te contar um caso que eu vivenciei, e eu até gostaria de compartilhar com você esse episódio. Eu passei um bom tempo sem viajar quando minha filha nasceu. Estava lambendo minha cria. E um dia surgiu uma situação, e eu sempre fui muito empenhado em atender todas as demandas que me chegam. E um dia chegou uma demanda de possível caso de trabalho escravo, numa cidade que nem era da minha área, mas eu acabei indo. E era uma área que não pertencia à PTM de Uberlândia. Mas eu acabei aceitando, porque o auditor é um grande aliado da PTM de Uberlândia, e fomos. Chegando lá, não se sabia onde era a fazenda,
Mas a realidade que foi retratada e a realidade que nós encontramos foi uma realidade extremamente triste. Um grupo de mais ou menos 30 trabalhadores que veio do Nordeste e trabalhou alguns dias numa fazenda de cana, e essa fazenda de cana, de repente, decidiu mandar esses empregados embora, porque eles começaram a reclamar das condições de trabalho e o gato estava atrasando o pagamento da remuneração. Quando eles começaram a reclamar e o dono da fazenda recuou, o gato abandonou esses trabalhadores no alojamento. Então, esses trabalhadores estavam longe de casa, sem condições de retornar e ainda com a dívida de aluguel para pagar, e eles estavam passando fome na cidade de Indianópolis ou Iraí de Minas, uma cidade aqui próxima do Triângulo Mineiro. E quando a gente chega lá, a gente não sabe quem é empregador. Gato, a gente foi na casa da mãe, da sogra, do amigo, e não achava o gato desapareceu. Um empregado falou assim, olha, eu desenhei o caminho que eu fui fazer no último dia, então eu posso tentar levar vocês até a fazenda. E ele é um sujeito muito esperto, uma pessoa muito esperta, e conseguiu nos levar até a fazenda, descobrimos a fazenda. Não foi possível o resgate, porque era uma situação muito limítrofe, tinha algumas dificuldades, especialmente a gente não encontrou aqueles trabalhadores trabalhando naquela fazenda. Então a gente teve que reconstruir a história. E aí a história foi reconstruída, inclusive, com a colaboração do fazendeiro, mas não foi possível o resgate, mas os empregados estavam naquela situação de abandono. Conseguimos o reconhecimento do vínculo e a regularização da situação. E aí o empregado, quando ele recebeu seus direitos, ele me abraçou e falou assim, doutor, e isso realmente me emocionou, porque eu estava entrando na paternidade. Ele virou e falou assim, doutor, eu saí da minha terra porque estava passando fome, e vim passar fome aqui. Mas se for para morrer de fome, a única coisa que eu pedi a Deus é que me deixasse morrer de fome ao lado dos meus filhos. Quando ele me disse isso, eu tive que engolir o choro e conter minha emoção, porque realmente é muito forte você ver que uma pessoa sai de casa e vai para quilômetros de distância, 1.000 quilômetros de distância, 1.500 quilômetros de distância, uma cidade totalmente diferente. Ele sai da sua cidade com a expectativa de mandar dinheiro para a comida dos filhos, e de repente ele sente a fome numa cidade de estranho. Não tem vida mais desgraçada que essa. E é uma vida que não encontra acolhimento em nosso país. É uma carne barata. É uma carne barata que será moída por um sistema econômico que é baseado no trabalho análogo de escravo, e é essa a realidade que a gente precisa mudar, viu, Matheus? Muito obrigado, doutor Paulo. Realmente aí são situações que a gente vivencia na clínica também, a gente vivencia muitas situações, assim, a Lívia tá aí, pode confirmar que realmente a gente vê que tem muita coisa errada, né? A gente é uma estrutura que a gente trabalha, né, dia após dia para melhorar isso aí, e pessoas, né, que estão atuando aí, tal como o Paulo, melhoram isso, né? A gente precisa de mais isso. Quem mais quer fazer algum comentário? Marcela, por favor. Leandro, acho que a Marcela quer falar, e só uma questão de ordem. O Leandro hoje participou, né, Leandro, de uma oitiva, de uma entrevista do sujeito que foi e voltou, né? Ele foi, estava numa situação ruim, sabe, Matheus? E voltou, né? E aí, por que você voltou? Ele falou, porque eu voltei. Assim, agora eu não entendi, né, Leandro? Uma das questões, entende, né, que a gente porque vê, a pessoa não entende que está sendo submetida a essa situação, né? Então tem toda essa parte também da pessoa reconhecer que aquilo não é o normal, que aquilo está errado.
E ele realmente acha que é o destino dele, né, Matheus? É muito uma questão assim, meu destino é esse, meu pai foi assim, meu filho vai ser assim, etc, né? A pessoa não vê não vê outra saída, né? Outra vida para ela, né? Eu até aproveitar e registrar aqui o Matheus, Olívia, ele é da gestão pública, ele tem até pensamentos assim, porque vão contribuir com a gente aí no futuro, Não, né, Matheus? Se puder falar com a gente eu tenho depois. um plano de ação, meu plano tem um plano de ação assim para imediato, médio, longo prazo, curto, longo prazo. Eu tenho, você pode sentar comigo que a gente vai conversar. Vai ser um prazer ouvir você. Obrigado, Lívia. É assim, eu estava muito com essa expectativa. Olha, que encontro providente. Vou, através de Leandro, construir caminhos para a gente agendar. Muito obrigado. Pode. Agora, ultimamente, eu ando assim, prática, né? Eu tenho um plano de curta, médio e longo prazo para essas coisas. Gente, aqui, deixa a Marcela falar, porque a pergunta dela é interessante, mas eu vou despedir, porque eu realmente, os meus deveres maternos me chamam. O Pedro já veio aqui 500 vezes, né? Ele está nervoso, está tenso com a situação, então eu vou ter que ir. Obrigada, Paulo, obrigada aos meninos e meninas do GE, vocês brilham, vocês são, sabe, né, o coração da clínica. Obrigada a todos os participantes. Eu volto se vocês me chamarem de novo, tá? Obrigado, Lívia, pela participação. Obrigada, Paulo. Muito obrigada, viu? A gente é fã incondicional do seu trabalho. Obrigada, professora. É muito rápido minha pergunta. Eu vou pedir desculpa porque eu vou ficar com a câmera fechada. Queria agradecer a possibilidade de estar aqui nesse curso. Agradecer ao professor Paulo, porque foi muito interessante. Eu acho que esclareceu bastante várias questões. A minha pergunta ela é bem prática. Eu coloquei no chat. No caso quando existe uma relação entre a remuneração e a produtividade, que a gente sabe que acontece nos períodos de safra, né, de colheita, que a remuneração do trabalhador está condicionada à produtividade, à quantidade que ele colhe. O senhor acredita que o empregador deve estipular um horário de saída, uma quantidade de horas que esse trabalhador pode ficar, mesmo que seja a contragosto do trabalhador, porque às vezes o trabalhador se desloca daqui do Nordeste, vai, né, para uma colheita do café, vai para uma colheita da cana, e aí ele faz colheita em várias fazendas, e aí quanto mais ele colher, mais rápido ele faz a colheita, mais ele ganha, e às vezes ele se sobrepassa, né, na quantidade de horas trabalhadas, e às vezes os empregadores alegam, não, mas se eu colocar um top e uma hora de saída, ele não vai querer colher na minha fazenda, ele vai colher na que deixa ele livre para fazer a quantidade de horas que ele quer, da hora que o dia amanhece até a hora que anoitece, e isso pode se caracterizar como jornada exaustiva. Numa situação dessa, o que é que o senhor recomenda que esse empregador faça, doutor? Como é que ele pode se posicionar assim? Marcela, eu não sou empresário. Boa noite, tá? Primeiramente, desculpa, boa noite, peço desculpa por responder aqui. Você foi falando e eu fui ficando inquieto com a provocação. Eu não sei te dizer, como empresário, o que eu posso te dizer é o seguinte, vamos lá. Eu conversei já com alguns empresários que estão mudando o modelo remuneratório baseado na produtividade, porque algum coaching brilhante descobriu o óbvio, que a remuneração por produtividade não traz felicidade, traz angústia e sofrimento. Isso que eu estou te dizendo, eu acho tão óbvio, porque se eu ganho muito, se eu trabalho na medida que se eu ganho na medida que eu trabalho, eu vou querer trabalhar cada vez mais e mais rápido, e aquilo vai me provocar um processo de angústia, e a angústia provoca um processo de entristecimento, e a tristeza adoece. Quando a produtividade ela é uma forma de remuneração, a remuneração baseada na produtividade, melhor dizendo, visa incentivar o empregado a produzir cada vez mais, porque assim ele ganha mais, né? Essa é a lógica, mas tem esse outro lado. Então, alguns empresários que são mais antenados, que têm uma postura diferente, eles já conseguem perceber que a lógica talvez não seja bem essa. Mas muitos empregadores ainda mantêm a lógica remuneratória baseada na produtividade, que é muito ligada à questão da meritocracia. Quanto mais trabalha, mais ganha e melhor deve ser remunerado.
Acontece que em alguns casos, Marcela, essa produtividade excessiva pode resultar, inclusive, na morte por exato. exaustão. No adoecimento. E aí você pode dizer, não, mas você está muito exagerado. E eu vou te dizer, não, Marcela. Em São Paulo há casos de trabalhadores que morreram por extenuação. Eles morreram por exaustão. Eles trabalharam até morrer. Porque eles saem do Nordeste, o trabalhador imigrante sai do Nordeste, do Norte ou do Norte de Minas, sai da sua cidade de origem e vai trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais ele vai ter recurso para enviar para sua cidade, para sua família, ou de retornar para a sua cidade de origem com maior volume de riqueza possível. Então, ele baseado nessa lógica e inserido numa relação de trabalho cuja remuneração é baseada na remuneração, ele vai querer trabalhar cada vez mais, e esse processo de trabalho às vezes implica numa atividade que é por si só exaustiva, como é a colheita da cana, como é a colheita do café, e às vezes esse trabalhador vai morrer de tanto trabalhar. Por isso que eu não concordo com essa metodologia de remuneração. Você perguntou minha opinião pessoal. O Ministério Público de Campinas, o Ministério Público do Trabalho de Campinas, né, da 15ª região, atuou fortemente nessa frente para coibir o trabalho por remuneração em razão destas mortes por exaustão. Eu já conversei com alguns colegas que acharam que a atuação não foi tão bem sucedida assim, porque depois é difícil você acompanhar o cumprimento da obrigação. Mas os estudos apontaram que esse trabalho baseado na remuneração, que essa remuneração baseada na produtividade, em algumas atividades é tão perversa que pode caminhar para a morte do trabalhador. Porque o trabalhador, não sei se vocês já foram numa frente de cana-de-açúcar, o trabalho é extremamente desgastante, a reposição hídrica é extremamente difícil e a reposição nutricional é quase que impossível. Eu não sei se vocês já fizeram alguma atividade física que seja exaustiva, que leva o corpo além do limite. Por exemplo, uma corrida de 20... Não estou falando de corrida de 5 quilômetros. Estou falando de uma corrida de 30 quilômetros. Uma pedalada de 150 quilômetros. Esses trabalhadores têm uma atividade que beira esse tipo de atividade física. Aí, Paulo, também a questão do valor, né? Geralmente são valores que por si só exigem que a pessoa fique o dia inteiro para não chegar nem próximo do mínimo. E ganha muito pouco. Então, Marcela... É melhor que ele coloque, que o empregador coloque... Se for para remunerar, ele precisa observar a legislação, de toda forma. Mas o ideal mesmo é que procure uma metodologia de remuneração que desvincule a remuneração da produtividade. Ok, doutor. Muito obrigada. Era isso. O trabalho na cana é um dos trabalhos... Algumas atividades profissionais são extremamente exaustivas e penosas. Até o trabalho em carvoaria, o trabalho na cana... O trabalho de motorista também são atividades muito penosas, muito. Realmente, eu sou um caso à parte, né? Eu conheço, nasci, fui criado até hoje, moro em zona rural, então a gente conhece na prática o que é isso, né, Paulo? Às vezes é uma vivência que eu estava tentando exemplificar, que é até difícil, né, para quem não tem o contato, ver como é que é você trabalhar 16 horas numa situação desse tipo, né? Isso é extremamente importante. Às vezes você pega um julgador
ou um operador do direito que não conhece a realidade. Por isso que é muito importante que aquele que opera o direito não esteja apenas atrás de uma apenas atrás de uma mesa devorando livros. O livro que foi indicado, né, Um Defeito de Cor, é um livro que eu não li, mas eu tenho certeza que é um livro belíssimo. Mas ele precisa ser lido e depois a pessoa precisa ter a sensibilidade de enxergar aquelas lições no mundo real. Isso tudo que nós estamos falando, quando vocês estiverem operando direito, a maior parte de vocês ainda são estudantes, mas daqui a uns dias serão advogados, serão juízes, serão promotores. Quando vocês estiverem nessa condição de operadores de direito, procurem perceber a realidade com as cores que essa realidade possui. Não adianta você querer, por exemplo, um juiz do trabalho, querer julgar, por exemplo, a jornada de trabalho de um colhedor de batata, se ele não sabe o que é um bag de batata. É preciso conhecer as realidades que serão julgadas. É preciso ter essa sensibilidade. Paulo, Pois não. eu vou pedir licença aqui rapidinho, só para falar que a gente vai parar a gravação, mas as perguntas podem continuar do mesmo jeito, pelo chat, pelo vídeo, só para a gente encerrar a gravação mesmo, tá bom? Tá bom, tudo bem. Obrigada. Pessoal, e